tema muito importante que vamos conversar agora é o diabetes. Ele é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente aí da falta de insulina ou da incapacidade a insulina dela exercer adequadamente aí seus efeitos, causando um aumento da glicose, do açúcar no sangue. O diabetes ele acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada. O diabetes ele acomete de crianças a adultos e quanto antes for descoberto, maior aí será os benefícios do tratamento. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui com muito prazer o Dr. Saulo Cavalcante, endocrinologista. Muito bom dia, doutor Saulo. Bom dia, Carol. Ela fala bonito, né? Ela talvez por ser advogada, Deus dela esse dom, né? Achei bonito. Muito obrigado, Carol. Grande privilégio ter o senhor. Já estávamos aqui batendo um papo, conversando aqui. Bem à vontade na sala da nossa casa, não é verdade? É verdade, Carol. E agradeço a vocês me dar a oportunidade de trocar ideias com o telespectador sobre um tema tão importante que é o diabetes. Com certeza. Eu comentei ali, mas eu queria que o senhor explicasse o que é o diabetes. Que bicho é esse, né? É de comer? É de beber? Não, diabetes, para vocês terem uma ideia, é conhecido há mais de 4.000 anos, quando foi encontrado papiros no deserto, falando de uma doença que a carne e os músculos se esvaíam pelo sangue e pela urina, com morte dolorosa e terrível. Então, é uma doença conhecida há muitos anos. E, para vocês terem uma ideia, nós não estamos tratando o diabetes corretamente. No ano 2007, o maior órgão de diabetes, chama International Diabetes Federation, colocou que morria um diabético a cada 10 segundos porque o tratamento não estava correto. 3 anos depois, em 2010, mostrou que morria um a cada 8 segundos. E o ano passado colocou que morre 1 a cada 6 segundos. Quer dizer, então está piorando. E o que é pior, a cada 20 segundos, anotem aí, a cada 20 segundos, um pé de diabético é amputado no mundo. Misericórdia. Certo? Então a gente conclui que nós estamos tratando isso muito mal. Agora, existem vários tipos de diabetes. Diabetes não é um tipo só. Existe, a última vez que eu contei cerca de 15. Certo? Mas tudo, doutor? Sim. Só que os dois mais comuns, que são responsáveis por 99%, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Certo. O diabetes tipo 1, ele ocorre praticamente sempre em crianças ou adolescentes. Mas a gente esquece que criança e adolescente envelhece. Então, você pode ter 50 anos e ter um tipo 1, porque você começou lá com os 15. E o tipo 2 aparece mais no adulto, depois dos 30 anos. Só que o diabetes tipo 2, uma das causas dele é excesso de peso. E o Brasil, que nos anos 60 tinha 7% de gordo, agora o Ministério da Saúde colocou que está com 51,5% de gordo. E o boom da obesidade na criança e adolescente está grande, isso faz com que tenha muito diabetes tipo 2 na criança e no adolescente. Então a gente vê, é uma doença grave, que está aumentando a incidência. A incidência no Brasil é muito alta, embora o governo coloque níveis mais baixos, que não são verídicos, que eles fizeram um censo através do telefone, censo através do telefone é falho. Por quê? Eu ligo para o analfabeto, pergunto, quantos diabetes tem na sua casa? A pessoa nem sabe que bicho é esse, fala, não, aqui não tem nenhum não, mas às vezes tem 3, 4, certo? Entendi. Então, o censo que o Brasil deu, a gente fala que tem que no mínimo dobrar. Então, fizemos 3 estudos em 3 cidades no Brasil e deu qualquer coisa em torno de 13% nas pessoas acima de 30 anos de idade. Então, a incidência é alta, é uma doença grave e nós estamos tratando mal. E eu ia perguntar para o senhor, doutor Saulo, as crianças também estão nesse índice de mortalidade alta? Tem muita criança morrendo por causa do diabetes? Sim, vamos lembrar o que eu coloquei, que o diabetes tipo 1 é que é mais comum na criança, né? O tipo 2 é mais no adolescente gordo que eles começam a aparecer. Então, se você não quer que seu filho tenha um diabetes tipo 2, basta você não deixar ele ser gordo. Você vai diminuir muito mesmo a chance de ele ficar com diabetes. Muito bem, o diabetes tipo 2 é responsável por cerca de 90% dos tipos de diabetes. E o diabetes tipo 1 é 10%, tem autores que falam 8%. Então, o diabetes tipo 1 é muito menos comum. Esse diabetes tipo 1 que começa na criança em qualquer idade, ele é diferente do tipo 2, que ele tem um início abrupto, rápido. O tipo 2 não, você pode ficar diabético aí 10 anos, 12 anos, inclusive sua glicose de jejum dá normal, entendeu? Olha. E você não sentir nada, mas se sua veia está sendo comida, seu olho está sendo destruído, por isso que aquelas pessoas que têm um grupo de risco,
alto para diabetes, quem que são essas pessoas? Pessoas gordas, ou pessoas hipertensas, ou pessoas que têm colesterol alto, ou pessoas que têm um parente diabético próximo. Essas pessoas têm que fazer o teste para ver se é diabético. O tipo 1 não tem essa preocupação. O tipo 1 é abrupto. Às vezes seu sobrinho de 8 anos de idade, domingo, estava brincando, jogando bola, etc e tal, quando chega a segunda, ele chega passando mal, vomitando, urinando muito, desidratado, leva na gente, a dose glicose 700. E a maioria das vezes a primeira conduta é internar esse menino. E o tratamento é um só, insulina, entendeu? É lógico que tem os congêneros do lado, que é educação alimentar, que a nutricionista falou muito bem aqui, exercício físico e a pessoa monitorar o diabetes. Hoje a monitorização, para mim, é uma coisa tão importante quanto a orientação alimentar. Porque quando você monitoriza a pessoa, você tem condição de fazer o tratamento correto on time, ou seja, na hora. Que quando você pega aquele médico, um médico aí de convênio, que só tem vaga para 60 dias, o cara vai levar o exame de hoje, né? Quarta-feira de manhã. Mas como é que ele estava domingo passado ou quinta passada? A glicose, gente, quando ela está aumentada, ela adere na parte interna da artéria e vai formando como se fosse uma verruga, vai entupindo. E não tem desentupidor de artéria, igual rotorruter, não tem, entendeu? Então o médico consegue paralisar a progressão, mas não diminui a progressão. Então, isso é importante para que você não esperar ter os sintomas. Ah, quando eu tiver a vista turva, quando eu tiver disfunção erétil, quando eu tiver derrame, eu vou tratar. Não, aí a vaca já está no brejo. Você tem que evitar o problema. Muito bem, você tem que educar com a monitorização glicêmica. O senhor falou até sobre esse desenvolvimento da tecnologia. É importante lembrar que a tecnologia tem contribuído aí muito para essa ajuda ao diabético, né? Então, a gente tem até uma matéria que eu quero que você acompanhe sobre esses benefícios que a tecnologia tem trazido aí. Ana Cláudia descobriu que tinha diabetes há 2 anos. A notícia veio de repente. Quando eu fui chamada para um admissional, né, do novo cargo, e aí eu fiz os exames, quando eu os vi, eu fiquei meio assim, assustada, né? E quando eu fui na médica, ela assina lá, até você é diabética, né? Aí eu fiquei meio assim, né, calada, meio muda. Não deixa de ser um susto, né? A gente sabe da possibilidade, mas quando acontece de fato, a gente leva, assim, um baque. Mesmo com o histórico familiar da doença e o acompanhamento médico, não acreditava que poderia acontecer com ela e acabou relaxando. Já tinha uma predisposição, uma vez que eu sou obesa e, além disso, sedentária e filha de diabético. Tem um histórico diabético na família de mais de uma geração. Minha mãe foi diabética há muitos anos, eu tenho primos, primas, tias. O primeiro alerta veio na gravidez. Na gravidez gestacional eu estive diabética, eles chamam de diabetes gestacional, né, que ela poderia até sumir. Ela equilibrou um tempo, mas a falta do controle bem correto acabou desembocando na diabetes. Desde então, ela tem tentado fazer um acompanhamento correto, mas sente dificuldades. Eu faço acompanhamento médico, prescreve a medicação, ajuda a dar uma desacelerada, né, e para não comer tanto. E tento evitar algumas coisas, né? Então, assim, deve ser evitar o carboidratos, né, açúcares. Eu tento, mas ainda não é um controle tão consciente quanto deveria ser, não. Então, nós resolvemos ajudar a Ana Cláudia. Um dos avanços no tratamento da diabetes é esse aparelhinho aqui, que mede os níveis de açúcar no sangue. E a gente vai entregar um aparelho para Ana Cláudia, ela vai ficar 1 semana medindo esses níveis em casa mesmo, e a gente vai voltar para ver como ela se saiu. Ana Cláudia, esse daqui é seu. Vai medir direitinho durante toda essa semana? Vou medir, estou muito animada e estou vendo como uma maneira de me controlar melhor. Ótimo, então daqui a 1 semana a gente volta para ver como a Ana Cláudia vai se sair. No
período em que deixamos Ana Cláudia com o aparelho medidor, ela gravou alguns vídeos dos testes de glicose feitos em casa. Bem, eu vou começar a gravar os meus testes. Então aqui ele já está pedindo uma gota de sangue. É um sustozinho na gente mesmo, é normal. Vou colocar a gota de sangue aqui. Tá aí o resultado. 175. Isso quer dizer que a minha glicose está altíssima. Cerca de 1h30 depois que eu almocei, um novo teste. 136. Ainda não é um valor ideal, mas é bem melhor do que o de ontem à noite. Deu 152, ainda não tem 1h que eu almocei. Eu esperava um resultado menor. Porque, ó, a glicose está 127. Esses dias todos que eu tenho feito controle, hoje foi assim que eu considero melhor. Né? Quer dizer, a alimentação refletiu com certeza. Vamos lá. Um resultado altíssimo para um teste quase jejum. Mas ontem à noite eu comi macarrão. Que visita aqui, eu fiz uma macarronada e tá aí o resultado. Aí. Tá aí o resultado. 109. Para um teste de jejum, bem altinho, né? Mas é isso. Vamos continuar. Apesar das dificuldades, o controle periódico ajudou a identificar os erros. Foi um desafio, porque uma coisa é a gente saber, né, que tem que comer isso, tem que comer aquilo, e as coisas que alteram. E na hora que a gente vai medir mesmo, de fato, vai fazer esse acompanhamento, às vezes a gente assusta um pouco. Mas é muito interessante, porque dá para perceber mesmo o quanto que alguns alimentos influenciam. E mesmo contra a vontade, ela tentou se acostumar aos hábitos saudáveis. Ontem eu comecei a andar com meu filho, porque ele andando de bicicleta, então eu tive que acelerar atrás dele. Mas ainda não consegui me organizar para isso. Mas em termos alimentares eu tentei um pouquinho. No final, Ana Cláudia percebeu os benefícios. É muito importante ter essa oportunidade de ficar medindo, porque dá pra gente dar uma controlada bacana na boca. Valeu a pena, porque dá pra gente essa consciência assim, olha, tem que ser, tem que medir, tem que fazer direito, porque senão vai alterar mesmo, né? E assim, se um dia teve alguma coisa que for a mais, para tentar tirar a diferença, pelo menos na alimentação posterior, né? E ela prometeu que vai continuar controlando a saúde. Eu sei que eu preciso mesmo, né? Se eu não quiser ter outros problemas, né, piores no futuro, é urgente, é hoje, é ontem que eu tenho que fazer esses controles. Quero agradecer essa oportunidade, né? Esse aparelho presente. Espero, né, que outras pessoas se deem conta, né, de assumir que tem, até para esse cuidado seja mais eficaz. Toda hora é tempo de começar. Muito interessante. Eu estava aqui com o Dr. Saulo conversando sobre várias questões que foram abordadas ali na situação da Ana Cláudia. Primeiro eu fiquei aqui com o Dr. Saulo. Dr. Saulo, realmente os tratamentos, tudo tem ajudado o diabético, mas o diabético não tem ajudado os tratamentos, porque senão o alto índice de mortalidade e de pessoas com diabetes não haveria. Aí eu trago isso para o senhor, né, doutor Saulo?
como às vezes a tecnologia está avançando, mas nós parece que estamos regredindo? Como é que fica isso, doutor É Saulo? por aí, para você ter uma ideia, Carol e telespectadores, 50% dos diabéticos no Brasil não sabem que são diabéticos. Uau. 50%. Mas como não saber, doutor Saulo? Eu acho que um dos motivos é que os órgãos governamentais não dão o apoio que deveria dar aos diabéticos, entendeu? Devia ter mais programas como esse aqui, que vocês estão dando um exemplo para mostrar às pessoas uma doença tão grave que está aumentando a incidência tão grande. Então, se os órgãos governamentais comprassem essa briga, certo, eu acho igual comprou para o AIDS. A verba que o governo dá para a AIDS, e acho certíssimo, é 100 vezes maior do que dá para diabetes. No entanto, nós temos mais de 10 mil diabéticos para cada diabético. Então, seria o governo lembrar que o diabético também é importante, não é só pensar em voto. Claro. Então, 50% de diabéticos no Brasil não sabe que são diabéticos. E quando você pega os 50% que sabem, 22%, vou usar uma linguagem psicanalítica aqui, negam. O doutor falou que eu sou, mas eu não sou e acabou, entendeu? 22%. Então, aqueles que sobram, do diabetes tipo 2, só 25% estão controlados. E diabetes tipo 1, menos ainda. Então, você imagina, 50% não sabe, dos 50% que sabe, 22% negam a doença, e daqueles que aceitam a doença, 25% só estão controlados, tipo 2, e 18, 20% ou menos o diabetes tipo 1. Então, é importante a gente dar um diagnóstico precoce para começarmos o tratamento precoce. Eu vi a nutricionista falando há pouco, quando é que começa a dieta? Quando a mulher engravida. Eu digo até antes ainda, a monitorização do diabético e a dieta e as orientações tem que ser quando a mulher quer engravidar. Porque o neném está pronto com mais ou menos 12 semanas. A partir daí, eu brinco, é só fermento, o neném só cresce, entendeu? Mas ele está pronto. E as malformações do diabético são feitas nas 12 primeiras semanas da gravidez. Então, se você quer evitar que seu filho tenha um problema causado pelo diabetes, que nasça com esse problema, quando você quer engravidar, você já faz um controle adequado. Aí esse neném está livre. Fala pra gente um pouquinho da diabetes infantil. Nós estamos aí na Semana da Criança e, infelizmente, isso tem acometido muitas crianças. Né? Instruir aí os papais o que fazer e o que não fazer para você cuidar bem da sua criança, né? Eu sempre falo que existem grupos minoritários que a gente tem que supervalorizar. Por exemplo, os idosos, os psicóticos, as crianças, porque essas pessoas dependem mais da gente, né? A gente deve tratar um adulto como nós queremos que alguém nos trate no futuro, né? E tratar uma criança como nós queríamos ser bem tratados quando criança. Então, a criança, geralmente, ela tem o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 1, o que acontece? Ele, como eu falei, ele tem um início abrupto. Em questão de 24 horas surge o quadro e o tratamento sempre é insulina mais orientações, educação física e educação alimentar. Então, a criança, às vezes a mãe chega chorando no consultório, doutor, eu vim aqui porque um médico falou que meu filho está com diabético e eu não quero que ele seja diabético. Não, a senhora não tem que querer, né? Seu filho está com diabético, né? Ninguém é diabético, a pessoa está com diabético e nós vamos começar o tratamento agora com a insulina. A hora que você começa a insulinizar o paciente, a insulina hoje as agulhas são pequenininhas, praticamente não tem dor nenhuma, vocês podem ficar tranquilos e você dando a educação correta, a alimentação e fazendo a monitorização, você vai conseguir. Qual que é a grande vantagem da monitorização? É que a monitorização você vai dar poder ao cliente. Então, você tem um menino de 8 anos, eu tenho cliente meu que libera para ir para a Disneylândia, por exemplo, entendeu? E às vezes o menino tem 10 anos, mas eu já eduquei esse menino. E tem menino que eu falo com a mãe, não, ele não tem condição nem de ir para o sítio do avô domingo, que ele não tem condição ainda de educação sobre diabetes. Então, ele faz a monitorização, ele vai poder alterar a insulina dele, que a gente explica no consultório, porque a gente preocupa com diabetes não é só com glicose alta, com glicose baixa também. Certo. A glicose baixa mata mais do que a glicose alta, Uau. certo? Então, é importante, quando você tem o domínio da monitorização, a glicose está mais alta, você ensina o paciente, vamos aplicar esse tipo de insulina chamada rápida, que você resolve o problema ali. Quando a glicose está baixa, vamos fazer um lanche. Mas como é que você vai fazer isso, se você não tiver o aparelhinho? Você está num sítio e começa a passar mal, você faz a monitorização e aí aquela criança pode ter uma vida saudável, normal e perfeita.